Tema de hoje: não siga falsos mestres. E essa é uma palavra muito clara nas Escrituras Sagradas, talvez você já tenha percebido, mas as 3 cartas de João, olha, vou de trás para frente. No livro de Apocalipse, em algumas das simbologias ali, difícil de explicar isso agora, trata da questão dos perigos de uma falsa doutrina no meio da igreja. No livro de Judas, anterior ao livro de Apocalipse, fala também de falsos mestres. No livro de 3 João, fala de falsos mestres. No livro de 2 João, fala de falsos mestres. 1 João, também fala de falsos mestres. O livro de 2 Pedro, também fala de falsos mestres. 1 Pedro cita esse momento. Aí você tem também alertas nas cartas de Hebreus, na carta de Tiago você tem alguns alertas, nas cartas de Paulo, 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 11, é integral sobre esse assunto. Então, me parece que a questão de falsos mestres era algo que a equipe apostólica, os nossos pais na fé, aqueles que fundamentaram a igreja, lançaram um sólido fundamento nos alertando de falsos mestres. Mas fica aqui uma pergunta: o que são os falsos mestres? Isso é muito importante, porque eu vou tratar, na verdade, com Jesus falando dos falsos mestres. Mas os falsos mestres, veja bem, é importante te falar isso. Muitas vezes pode ser uma pessoa que ela sim é falsa, é lobo vestido de ovelha, ou como Paulo diz em Coríntios 11, que isso, 2 Coríntios 11, Paulo usa uma expressão muito forte, são agentes de Satanás no meio da igreja. Então aqui você tem gente inspirada pelo diabo no meio da igreja, não é fora, não é no mundo, não é na pornografia, não é nada que você acha que seja algo explícito, é algo totalmente sutil. Inclusive dizendo o seguinte, Paulo diz, não é de admirar que os seus próprios ministros se transformem em anjos de luz, né? No sentido de serem travestidos, disfarçados de algo bom. Você vê isso em Apocalipse. E Apocalipse fala da besta, né? E diz assim, parece cordeiro, mas fala como dragão. Cordeiro é Jesus, dragão é o diabo. Parece que é Jesus. Mas fala como? A hora que você percebe a palavra, você fala, isso não é de Deus. Então é interessante como que a Bíblia alerta muito sobre isso. Agora, tem um outro lado aqui dos falsos mestres. Sabia que falsos mestres também pode ser gente boa e enganada? Porque é verdade. Você já não errou na sua vida alguma vez? Você já não errou, talvez até algumas coisas que talvez você já acreditou que você não acredita mais, e assim, aqui estou negativamente falando, e você fala, não, nem penso mais dessa maneira, mudei. Por que uma pessoa, às vezes, que ensina não pode passar por isso também? Então, temos pessoas sinceras, mas que está sinceramente errado. São pessoas que, talvez até, já trouxeram bons ensinos, mas que por um momento de ilusão, ou que está inebriado, né? É o mesmo que bêbado, fala coisas que não deveria falar. E então, é isso que é a ideia de falsos mestres que as Escrituras falam. Mas nós vamos agora pegar 2 textos clássicos das Escrituras Sagradas, que a gente conhece muito bem, e que eles são aplicados de uma maneira tão comum, que a gente se esquece de fazer a verdadeira exegese do texto. Te explicando essas palavras, exegese é quando você interpreta o texto como ele é, como o seu sentido original, dentro do seu contexto, dentro da situação histórica, o texto bíblico, ali é uma exegese do texto. É a real interpretação do texto, é uma exegese. Agora, é muito comum a gente se fazer aplicação do texto. O que é? Eu pego o texto, eu tiro ele do contexto, não para deturpá-lo, mas porque ele me é útil. Me é útil, então eu falo, estou tirando do contexto, mas eu queria aqui dar como um exemplo. Nenhum problema com relação a fazer isso, desde que não saia do contexto das Escrituras. Acontece que esses 2 textos que eu vou citar, eles são tão sempre usados dessa maneira. Quer ver um? Eu vou citar um, por exemplo, fora do que eu vou pregar hoje.
Quem souber esse texto, que conhece de cor ou já ouviu esse texto, você vai fazer um sinal com sua mão se você conhece, tá? Você deve conhecer, é um texto lá de Apocalipse que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? Você conhece? Pois bem, esse texto é um dos clássicos que são tirados do contexto para pregar uma mensagem evangelística. É errado? Não, não é errado, mas não é a interpretação correta do texto. Então, o que se faz com o texto? Normalmente se faz assim: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração para entrar. Você precisa abrir a porta do seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está errado o que esse pregador falou? Não, não. E muita gente já se converteu ouvindo isso. Isso é uma aplicação do texto, não está errado. Mas qual a real interpretação do texto? Bom, aí você tem que olhar no contexto. O contexto é uma carta do próprio Jesus para a igreja. Então, se é uma carta de Jesus para a igreja, nesse texto, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, tanto que ele usa o termo ceia. Eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. E ele está falando com relação à igreja. Então, que coisa, tem igreja que tem Jesus do lado de fora. É o que o texto de Apocalipse está dizendo. Aí sim é a interpretação correta do texto. Então hoje eu vou pegar 2 textos assim para explicar um pouquinho a questão dos falsos mestres, mas depois eu vou trazer uma coisa muito prática em cima disso. Por que estamos aprendendo isso e o que isso se aplica para nós? Vamos lá? Começo no primeiro texto clássico, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aos mais tradicionais, antigos na fé, que usavam a versão de João Ferreira de Almeida, deve se lembrar do clássico: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí continue: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é uma tentação a gente fazer a aplicação dele, porque ele é muito direto nesse sentido. Você está com fardo na tua vida, entrega para Jesus, troca com Jesus, pega o dele é leve, vem para Jesus, meu irmão, né? Vem para Jesus, entrega, vem para Jesus pecador, entrega os teus pecados aos pés da cruz, você vai ser purificado pelo sangue de Jesus. Está correta a aplicação. Mas qual é a interpretação do texto? Para a gente entender esse texto, a gente precisa entender a linguagem do texto. E Jesus usa uma linguagem que para nós não faz sentido. Jugo, fardo. A gente pensa em jugo, algo pesado. Jugo é uma peça de madeira que se coloca aqui no cangote aqui do boi mais velho, né, mais maduro, e num boi trainee, né, que está sendo ali treinado pelo boi mais maduro, né, põe nos dois para eles andarem juntinho no puxado do arado, para não errar no puxado do arado, né, e ficar, e um aprender com o outro. Então, tomar o meu jugo é anda comigo. Tomar o meu jugo é anda no meu passo, porque é o boi mais velho que vai ditar para o mais novo que ele vai puxar ou não vai. Isso era usado pelos rabinos. Rabino é o mestre judeu. Na Bíblia você vai ver o termo mestre da lei. Então, os mestres da lei eram aqueles que pegavam a lei, as escrituras sagradas, dada por Moisés, e eles as interpretavam. E aquela interpretação dele era o jugo daquele mestre. Ou seja, é a doutrina daquele mestre. Para você compreender como é isso, veja bem, os mestres, eles não modificam a lei, eles pegam a lei, mas eles dão a interpretação deles, onde precisa de interpretação. Por exemplo, vamos pegar o mestre judeu. Grande questão do judeu era o sábado. Não pode trabalhar no sábado, não pode fazer esforço no sábado. Quanto que é um esforço? Aí cada mestre determinava. Olha, num sábado você só pode caminhar 1 quilômetro. Aí o outro mestre falava, não, você pode caminhar até 5 quilômetros num sábado, mais do que isso não. Então lá você tem o jugo do 1 quilômetro e o jugo dos 5 quilômetros, entendeu? E aí você vai tendo as divisões denominacionais dos judeus, né? Vamos colocar assim, né? Onde as pessoas vão cada uma seguindo um jugo. Quando Jesus está falando isso,
venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se você pegar o contexto do que Jesus está falando, ele está falando exatamente da religião judaica, que naquele tempo os fariseus colocavam tantas leis, tantas regrinhas para as pessoas, que mais afastavam as pessoas de Deus do que aproximavam as pessoas de Deus. E Jesus está falando, você não está cansado disso já? Você não está cansado de tanta leizinha, de tanta regrinha e de tanto peso que a pessoa parece que você está errado o tempo todo, parece que você não presta para nada? Pois é, toma o meu jugo. Ou seja, anda comigo, Jesus está dizendo, anda comigo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus foi corajoso em dizer isso. Então, aqui nesse texto é interessante, porque aqui nós estamos no capítulo 11. Em seguida, já no capítulo 12, o autor de Mateus, o autor do livro, que é Mateus, ele nos mostra na prática como Jesus, o jugo de Jesus era diferente dos fariseus. Porque aqui tem um ensino de Jesus e logo em seguida tem uma história de que os discípulos estavam com fome. Lá em Israel se tinha a seguinte postura, todo fazendeiro não poderia colher as frutas que nascessem para o lado de fora da sua cerca, de modo que os pobres, os necessitados, qualquer pessoa que estivesse com fome, poderia passar a pegar um fruto. Isso não é roubo, isso é a bênção da terra para o povo. E então os discípulos de Jesus estão com fome, e Jesus permite que eles peguem ali os frutos e vão comer. E os fariseus, eles estão trabalhando no sábado. Jesus falou, meu Deus do céu, mas os sacerdotes não fazem isso no sábado, não fazem o pão no sábado, que tem que todos os dias trocar o pão ali na oferenda, seja no tabernáculo, ou seja no templo. Por que os discípulos não podem fazer alguma coisa para se alimentar, para poder servir melhor? Jesus está mostrando o seguinte, ele fala, gente, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Vocês não estão percebendo que vocês estão invertendo a ordem? Jesus está dizendo, está pesado demais esse ensino de vocês. É para ser diferente. Em Mateus 23, versículo 2 e 4, diz assim, versículo 2 fala, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, no sentido assim, na cátedra, sobre a lei de Moisés, e aí começa a ensinar. E diz assim, eles atam fardos, ou seja, jugo, pesados, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O jugo, então, era o ensino daquele rabino. E Jesus estava dizendo, está pesado demais essa religião. Estão fazendo um monte de coisa que Deus não mandou. Tanto que quando você vai ouvindo os ensinos, quando você vai ouvindo o ensino de Jesus, você vai vendo o seguinte, o que Jesus está fazendo? Ele está falando, gente, vocês colocaram coisas demais além da lei. Mais uma explicação. A lei que você conhece, que está lá em Êxodo, ou a sua repetição em Deuteronômio, é uma lei simples. Os judeus não contentes com aquilo, porque eles são uma religião cheia de regrinha, estou falando dos judeus da época de Jesus, não contentes com aquilo, criaram novas leis. Eu não me lembro mais o número, mas, Rui, você me lembra mais ou menos o número não está lembrando também, o número de regras que os fariseus tinham colocado, se eu não me engano, dava 2 por dia, algo assim de quase 700 e poucos mandamentos, além dos mandamentos que tinham na Bíblia, só para você ter uma ideia. E os mandamentos chegavam a ser alguns até tolos demais. No sábado, você não pode cuspir no chão. Onde é que está isso na Bíblia? Não está, mas eles falaram que tem que obedecer. Por que você não pode cuspir no chão? Porque ao você cuspir no chão, vai levantar uma poeirinha. E aquela poeirinha não seria o mesmo que arar a terra? Não pode trabalhar no sábado. Então não se pode... Gente, quanta coisinha foi sendo colocada e a religião foi ficando pesada, pesada, pesada. Trazendo para nós, todas as vezes que nós fugimos da palavra de Deus e ficamos ensinando um monte de outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, quando ficamos entrando em áreas como igreja que não fomos chamados para entrar, nós estamos seguindo o caminho dos fariseus e não o caminho de Jesus. E começando a tornar difícil a vida dos nossos irmãos com tantas regrinhas. Aliás, hoje tem muitas regrinhas que não fazem mais sentido. Como regrinhas, você que já viveu em algumas situações de igreja cheia de regrinhas, sabe o que eu estou falando? Igreja, por exemplo, que proíbe ver futebol. Mas onde é que está isso na Bíblia? Não está, mas devia estar, sabe?
né? Não sei por que isso tudo. Essas invenções, entendeu, que as pessoas fazem. E aí ficam inventando coisa. A mulher não pode raspar a perna. O homem não pode, sei lá, fazer não sei o que lá no bigode. E aí tem umas coisas assim que eles têm que não tem sentido. Não tem na Bíblia uma coisa como essa. Todas as vezes que nós fugimos das Escrituras, nós estamos caindo no caminho dos falsos mestres e precisamos tornar o Evangelho simples, prático, algo que fica fácil de qualquer pessoa ouvir, aquecer o coração e levar o coração dele para Deus. É interessante que quando você lê tanto o capítulo 5, o capítulo 6, como o capítulo 7 de Mateus, você vai ouvir muito essa frase lá: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Alguém pode dizer: Anésio, mas Jesus aí não está mudando a lei? Não. Ele não disse: leste o que foi escrito e eu estou corrigindo. Ele está falando: ouviste o que foi dito. Ué, qual a diferença? A diferença é que a lei, Jesus não mudou, a palavra de Deus é perfeita, não tem que mudar nada ali. Mas essa interpretação que estão falando da lei, não é assim. Não é assim. Vou dar mais um exemplo para vocês, um exemplo daquele tempo. Por exemplo, a lei fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está na lei, livro de Levítico. E aí, Jesus falou: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odeie os seus inimigos. E todo mundo: ouvimos. Eu, porém, te digo: ame o seu próximo e ame os seus inimigos. Note, o amarás o teu próximo e odeie seus inimigos não está na Bíblia. Mas naquele tempo estava. Não é que estava na Bíblia, estava na cabeça das pessoas. Porque foi o que foi dito para eles. Foi dito para eles: o próximo é só ali o judeu. Quem não era judeu, que se dane. Então, odeie seus inimigos. Então, nota, Jesus vai corrigindo algumas coisas ali. É nesse sentido que ele vai fazendo. Agora, vamos trazer isso para nós. Gente, nem tudo que se ensina hoje, com a Bíblia aberta, é a palavra de Deus. O que está escrito é a palavra de Deus. Mas nem tudo que se ensina é. Por isso, nós também temos que revisar os, entre aspas, os mestres da lei do tempo de hoje. E revisar como? Ora, nós temos um padrão. Nós temos uma autenticidade. A autenticidade chama-se Jesus. Parece com Jesus? Então tá bom. Não parece com Jesus? Não tá bom. Eu me lembro, eu vou falar aberto com vocês, eu lembro de uma crítica que eu recebi um tempo atrás, por causa de uma ministração minha, cujo título era: pode um cristão ser racista? Aí eu te pergunto, o que se parece mais com Jesus? Você acha que alguém racista se parece com Jesus? Você acha que uma pregação, onde eu vou incentivar você a ferir alguém, a bater em alguém, se parece com Jesus? Então nós temos que começar a julgar estas coisas que estão formando falsos mestres nos nossos dias, que estão distorcendo a palavra de Deus. A internet fez com que muitas dessas mensagens chegassem às nossas casas. E às vezes nós deixamos lá rolar qualquer pregação e vamos ouvindo, e aí a mente começa a ficar confusa. Assim como nem tudo que reluz é ouro, meu querido, nem todo mundo que aparece na internet falando em nome de Deus está de fato ensinando algo da parte de Deus. Sem contar aquelas aberrações que tem, como eu ouvi tempos atrás, uma igreja grande, bem conhecida, aqui em São Paulo, uma irmã, sabe esse pessoal que gosta de drama, né? Gosta de trabalhar com medo das pessoas, eles estavam falando sobre os reptilianos. Falei, meu Deus, de onde essa mulher tirou isso? Sabe, você pega a Bíblia assim, vasculha, onde é que tem isso? Uma raça que vive no centro da terra, que sai por um buraco do Polo Norte e é uma mistura de demônio com gente. Eu falei, meu Deus! Eu acho
que se eu mostrasse essa pregação em alguns pontos aqui de São Paulo, você queria falar, mano, eu quero fumar isso aí também, que essa mina fumou. Por quê? Que é isso? Que viajada. Jesus é o nosso modelo. É Ele que temos que seguir. Tem gente usando de autoridade que não tem. E a confusão que nós temos hoje, vamos jogar aberto, a confusão que nós temos hoje por causa de política no meio da igreja, gente. Está confusão. Tem gente de esquerda mandando de direita para o inferno, gente de direita mandando de esquerda para o inferno, e vai se encontrar os dois lá, pelo jeito. Porque a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão, você não é nascido de novo. Entendeu? E aí? Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Um pastor, e eu vou te falar, é um daqueles que eu acho que está enganado. Pastor querido, homem de Deus, que ensina coisas boas, mas fez aí um jejum de tantos dias, tudo mais, 40 de jejum, e ele acha que Deus falou com ele, falou, Deus falou comigo, que é para a gente votar em fulano de tal. Eu falei, só com ele que falou. E obviamente, né, o candidato que é alvo vai falar, né, glória a Deus, né? E ele ainda diz que os irmãos deveriam respeitar um homem que jejua 40 dias, porque ele sabe que está falando, faz favor. Aí, gente, vou ser sincero, aí eu gosto do jeito nordestino de alguns profetas na Bíblia Sagrada. Quem é nordestino, quem tem sangue de nordestino, nem eu, sabe o que eu estou falando. Jeremias 14:14, diz assim, então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, e olha aqui, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões das suas próprias mentes. Eu não vou jogar fora todo o ensino que esses irmãos no passado já deram. Não vou. Não costumo jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Eu acho que ainda tem coisas boas aqui. Eu quero separar o precioso do vil. Eu quero separar muito bem aqueles ensinos que vieram por parte desses mesmos irmãos, que ainda refletem um caráter de Jesus, mas me sinto completamente livre para dizer, isso aqui, meu querido, está completamente fora do que a gente vê Jesus fazendo e os apóstolos fazendo, que é o nosso fundamento. Eu até acredito que muitos deles são irmãos maduros, e eu acredito, sinceramente, porque eu oro por isso, que no futuro eles vão reconhecer os seus erros. Graças a Deus, e vai ser bênção para a igreja quando reconhecerem os seus erros. Mas, infelizmente, no momento estão inebriados. E essa palavra inebriado eu tiro de Efésios capítulo 5, versículo 18, que é uma recomendação para mim, para você e para todos nós que seguimos o Senhor. Diz assim, não fique inebriado, não se embriague com o vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Igreja, me ouça. A boca fala do que o coração está cheio. E a minha pergunta é, com o que você está enchendo o seu coração? Queridos irmãos e irmãs, falo aqui até com meus queridos irmãos pastores, como eu sou, vamos nos sujeitar à palavra de Deus e vamos nos encher com a palavra de Deus. Para poder, quando abrir a nossa boca, ensinarmos palavra de Deus. Infelizmente, muitos se embriagaram nesse tempo com o vinho da política e estão causando contenda, como diz o texto. E eu espero que voltem a se encher com o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito não é contenda. O fruto do Espírito é paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio.
Então, alguém fala, mas Anésio, você está mostrando, sim, Jesus mostrou, como eu disse, Jesus mostrou, Paulo mostrou, João mostrou, Tiago mostrou, Pedro mostrou, Judas não é o Iscariotes, tá? Esse aqui é o irmão de Jesus. E aí? Temos que mostrar essas coisas. Um outro texto, que daqui a pouco eu leio com vocês, que é muito interessante, está lá em João 10, mas eu preciso, antes, explicar o contexto do texto. Aliás, deixa eu ler o texto primeiro. João 10, 10. Olha o texto que você conhece bastante. João 10, 10 diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Quantas vezes eu já ouvi essa pregação? Que não está errado. Eu estou dizendo que é uma aplicação do texto, que a gente ouviu tanta aplicação que esquece a interpretação. Mas a aplicação que não está errada. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, aleluia. E aí, amém, glória a Deus. Está certo, não está errado. Não está errado isso. Mas é uma aplicação do texto. Ora, eu te desafio em casa. Leia o capítulo 9 e o 10 numa só lida. Você vai ver que esses dois capítulos se unem. Jesus chega num lugar. E ali tem um homem cego. E Jesus vai e cura o cego. Para os judeus, aquilo foi uma coisa assim que eles não sabiam como explicar, os fariseus. Não sabiam como explicar. Porque eles acreditavam que uma pessoa que nasceu cega foi por castigo de Deus. E aí Jesus, então, desfaz algo que Deus fez. Então eles falaram, não é possível. Isso não pode. Não dá para um homem curar um cego voltar a ver, um cego de nascença. Não pode. Era o que os judeus pensavam. Jesus não pensava assim. Foi lá e curou o cego. E aí sabe o que eles fizeram? Primeiramente começaram a indagar o cego. Você era cego mesmo? Ou assim, não é possível, você não é cego. Você não deve estar vendo, é só uma ilusão da tua mente. Né? E aí tentaram forçar o cara. Ou assim, você mentiu para a gente esse tempo todo. Falando, meus pais, chegaram para os pais dele e falaram, ele nasceu cego mesmo. E os pais já com medo, né? Falaram, pergunta para ele já é homem, tinha mais de 30 e poucos anos de idade o cara. Né? E Jesus cura. Qual é a lição? O cego, com o toque de Jesus, passou a ver. Os outros, que não aceitavam o ensino de Jesus, eram cegos. Um cego que via, e gente que via que estava cego. Jesus, então, começa a falar dos falsos líderes, dos falsos mestres, que eles eram cegos, no sentido de que viam, mas não enxergavam as pessoas, não enxergavam o caminho de Deus. E ele vem dizendo, e eles os chamam de ladrões, porque eles roubam o povo de Deus para si. E aí ele fala, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, eu mostro o caminho, eles não. Então quando ele fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele está falando de falsos mestres. Um falso ensino da palavra de Deus mata, rouba e destrói a vida abundante que Deus prometeu para você. Mas Jesus diz, o meu ensino produz vida, e uma vida abundante em você, uma vida gostosa em você. Então, é o mesmo pensamento lá de Mateus 11. Não dá mais para a gente aguentar determinados ensinos que a gente não possa questionar o porquê. Tanto que a mensagem do domingo passado foi, questione, pergunte, duvide, pesquise, procure saber das coisas. Aquilo que se ensina hoje em dia na mídia sobre fake news, receber uma notícia, procura ver se é verdade, se não é, tudo mais, faça o mesmo com os ensinos bíblicos. Vá pesquisar, vai você mesmo ler os textos. Eles tiravam da vida do povo, tiravam o povo de experimentar vida gostosa, a vida abundante, com as suas proibições. Lucas capítulo 11, 52, na versão da A Mensagem, diz assim, vocês, líderes religiosos, são um caso perdido.
Vocês tomam a chave do conhecimento, ou seja, só vocês entendem, mas é para fechar as portas e não para abri-las. Não entra e não deixa ninguém entrar. É aquela mania de líderes de complicarem demais a vida com regrinhas. E Jesus vem ensinando uma vida leve, uma vida livre. E os fariseus sempre complicando tudo, colocando regras onde não existe. E isso vai roubando a vida da gente. Vai roubando a paz da gente. Abrindo parênteses aqui para vocês, alguns ensinos que surgiram no meio da igreja não tem base bíblica nenhuma. Tempos atrás, tinha ensino, por exemplo, sobre sexo no casamento. E que o sexo no casamento era só para procriação. Eu pergunto, onde é que o cara viu isso? Eu vou contar uma história para vocês. Vou contar. Eu estava há 1 mês do meu casamento. E aí eu estava numa reunião de pastores. A gente sentado ali em roda, era uma roda grande. E um pastor já, com todo o respeito, que já era um homem idoso, mas ele tinha mania de vir sempre com novos ensinos que ninguém nunca tinha, não é? E ele veio com essa. Falou, irmãos, vocês como pastores têm que dar exemplo pela Bíblia Sagrada. Sexo com a sua esposa, só se for para procriação. Imagina eu, né? Irmão, pois não. É fácil dizer na sua idade, depois dos 80, imagina eu, 20 e poucos anos aqui, virgem, vou casar daqui a 1 mês, ouvi um negócio desse, meu irmão? Queria ver você pregar isso na minha idade. Não dá, né? Tem na Bíblia isso não, meu irmão. Não tem. Nunca leu Cantares, não? Não dá, gente. Não dá. Tem cada ensino por aí e parece que é uma grande revelação. E parece que a pessoa que faz isso é mais santa. Ela não é mais santa. Ela tem algum problema psicológico. Não de 80 e poucos anos de idade, que eu entendo. O caso dele eu entendo. Mas, e outra, eu conheço casais que têm mais de 80 anos de idade e têm uma vida sexual ativa. Porque Deus deu isso para o nosso prazer. Por que, assim, demonizar? E, aliás, hoje em dia parece que pecado é só coisa relativa a sexo, já percebeu? Se tem alguma coisa relativa a sexo, é pecado. Mas linguarudo, falar mal, né, um monte de coisa, isso não é pecado, né? Então, temos que prestar atenção que existem ensinos que estão reduzindo a vida da gente, ao invés de expandir a vida da gente. Ensinos que são proibitivos, né? Aquela ideia de que crente não pode isso, não pode... Gente, precisamos repensar que nós temos que ter, sim, práticas espirituais que nos levem para perto de Deus. Mas a nossa vida precisa ser uma vida equilibrada. Essa vida equilibrada que Jesus mostra, porque ele fala de uma vida abundante. E ele até usa o termo, quer ver? Eu vou ler de novo João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, largamente, cada área da sua vida. A primeira frase, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, é uma crítica, é um alerta de que tem gente remando para o lado contrário. É importante você saber disso. Os fariseus também eram mestres da lei. E eles usavam as mesmas escrituras que Jesus usava, mas estavam levando o povo para o lado contrário. É importante você saber que nem todo o ensino que tem na internet é bom, mesmo que se use a Bíblia. Pelos seus frutos os conhecereis. Na segunda parte do versículo, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, Jesus começa a dizer que se eles conhecessem a Ele melhor, tanto que ele fala, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ele fala logo em seguida disso aqui. E se eles passassem a conhecer melhor o ensino dele e andassem com ele, iriam ter uma nova experiência. É em João, no capítulo 17, versículo 3, que fala assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Note que nós aprenderíamos muito mais do que é vida, à medida que a gente vai conhecendo mais a Deus. Quanto mais eu me relacionar com Deus, quanto mais eu observar a vida de Jesus, eu vou entender melhor como é que se vive nesse mundo, de modo pleno, ter a vida plenamente, como disse lá o texto. Jesus é a tradução de Deus para nós. Eu olho para Jesus e eu entendo a vontade de Deus. Talvez você esteja falando, Anésio, mas lá no texto fala vida eterna, não é no céu? Não, querido, você está confundindo vida eterna com vida futura. Eterno não é futuro, futuro é uma parte do eterno. Eterno é que sempre foi, sempre existiu, sempre vai existir, é isso. Portanto, a nossa vida aqui também já faz parte da vida eterna. Porque está dentro do tempo, está dentro da história. E ao passar para a transhistória, ela continua eterna, porque ela é eterna. Então, a vida eterna é uma vida em qualidade, nesse sentido que está o sentido da palavra eterno. É uma vida plena. Mesmo Jesus diz vida abundante, vida plena, é vida eterna. É essa vida que é para a gente ter. Com relação ao tempo, ela era a vida eterna, ela é a vida eterna e ela já vai ser a vida eterna. Fala de qualidade, de vida de Deus. É conhecer a Jesus e aprender com Jesus como é que se vive essa vida de modo gostoso. Vida eterna é vida com qualidade, sem extremos, vida equilibrada. Será que não é por isso que Jesus chega para a gente e fala o seguinte, vai aprender com a criança? Se você não fizer como um desses pequeninos, você não vai conseguir ver o reino. Em outras palavras, se você não conseguir olhar na perspectiva da criança, você não vai enxergar o que eu estou querendo mostrar para vocês do reino. Vocês estão grandes demais. Vocês estão soberbos demais. A vida é mais simples. A simplificação da vida nos ensina a ver algumas coisas muito boas. Por exemplo, quando Jesus está ensinando como lidar com a ansiedade, Ele ensina como? Lembra disso? Nós já estudamos. Mateus, capítulo 6. Ele ensina, vai ver os passarinhos. Vai ver a flor lá do campo. Vai dar um passeio no campo e ver flores. Isso vai te ajudar a lidar com esse estresse todo, essa ansiedade toda que você tem. Agora, cá entre nós, não é esse olhar da criança para o mundo e para a vida? O que uma criança faz? O que ela gosta de conversar? Num parque, olhar o quê? Ver passarinho. Você acha que a criança não gosta? Ver flor, você acha que a criança não gosta? Então você percebe que Jesus está ensinando um caminho aqui para a gente. A vida, queridos, ela tem esse caráter imediato. Eu não preciso ficar esperando pelo céu. Eu vou para o céu um dia, mas isso é minha esperança. Nesse momento é a minha vivência. Eu quero viver aqui. Quero experimentar o que Deus tem aqui para mim. Vida eterna é qualidade de vida já no presente, não é só no futuro. É bíblico isso, tá? 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Esse é o testemunho. Deus já nos deu a vida eterna. Eu não vou ter vida eterna depois que eu morrer. Eu já tenho a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho não vai ter. Tem. Entendeu? Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meu querido, se você abrir o teu coração para Jesus, Ele está dizendo, você tem a mesma qualidade de vida que está em Deus, está em você nesse momento. Cresça, expanda, como dizem Filipenses, desenvolva a tua salvação, meu querido. Vai crescer, vai experimentar. Meu querido e minha querida, vai fazer o seguinte, ó, vou falar uma linguagem que você vai entender. Reformata a tua vida. Sabe quando você instalou tanta coisa que começa a dar problema? Não vou falar no computador, que aí celular todo mundo tem. No teu celular está dando problema que você instalou tanta coisa, isso que faz aquilo, que faz um brilhozinho, que faz aquilo, daqui a pouco começa a travar tudo, e se aperta uma letra, aparece outra. Aí o que eu faço? Jogo fora? Não, alguém fala, não, é só reformatar. O que é reformatar? Apaga tudo e instala purinho o sistema operacional. O que eu estou propondo para você, meu irmão? Apaga essa religiosidade toda de anos da tua vida que está gerando confusão para você e corre para Jesus, segue a Jesus, ande com Jesus, vai ler os evangelhos, vai falar com Jesus, vai seguir a Jesus. Vocês são ovelhas de Jesus. Domingo passado falei algo aqui, hoje é continuação. Eu disse aqui, vocês são ovelhas de Jesus, não são marionetes de seus pastores.
Não são, eu sei, eu sou pastor e eu tenho que fazer o que aqui para você? Eu não estou na tua frente, eu sou aquela voz que fica atrás de você, falando, esse é o caminho, anda por ele. Mas, meu irmão, anda com Jesus. Pegou uma moda de discipulado por aí, esses tempos atrás. Meu discípulo para cá, meu discípulo para lá. De quem que é teu discípulo? Neto, quem que você discipula? Quem que é teu discípulo? Que discípulo? Quem, meu irmão? Nós somos discípulos de Jesus. A gente segue a Jesus. Cabeça da igreja não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é profeta, não é ninguém. Cabeça da igreja é Jesus. Vamos voltar para Jesus, gente. Vamos voltar para o evangelho puro e simples. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem te deu vida eterna? Jesus. Não é aquela igreja boa, igreja bonita. Não, lá na Carisma é um baita igrejão, hein? Vou chegar lá no céu e falar, eu era da Carisma. Eu não quero nem saber se é da Carisma, se é da Assembleia, se é da Batista, meu irmão. Ele quer saber o seguinte, quanto de Jesus você tem na tua vida. É Jesus, é Jesus. Então a gente não pode perder essa essência do Evangelho. O culto é para Jesus, nossa vida é para Jesus, nossos ensinos têm que vir de Jesus. Vai ler os Evangelhos. Seguir Jesus e andar com Jesus não é uma vida religiosa, pesada, como Jesus mesmo disse, meu fardo é leve, é gostoso, é gostoso. Eu ando com Jesus, eu não ando com Jesus só no culto de domingo, eu ando com Jesus. Quando eu estou assistindo futebol, eu posso. Nessa semana mais ainda, yes, eu posso. Mas eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus está comigo. É bom você se lembrar isso no estádio, quando você quer mandar algum recado para o juiz. Seu juiz! Olha para Jesus assim e fala, seja abençoado. Que Deus esclareça teu olhar. É bom você saber que você anda com Jesus quando você está no trânsito. Desculpem, motoqueiros. Mas de vez em quando alguns companheiros seus fazem algumas coisas. Que assim, dá aquela vontade de você disputar força. Aí você fala que ele é um abençoado de Deus. Vai em paz. A gente tem que se lembrar disso em casa. Andar com Jesus não é frequentar culto de domingo. Aqui a gente só aquece a bateria, recarrega a bateria, aprende. Nosso culto de domingo é Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações. Amém. É isso. A gente recarrega. Mas para quê? Para viver. Para viver no dia a dia. Meu irmão, a vida com Jesus é uma vida leve, gostosa de comunhão com Deus. A vida com Jesus é uma vida bela, que a gente vê beleza nos lírios do campo, a gente vê beleza nos pássaros do céu. A vida com Jesus, e eu estou falando tudo isso baseado aqui nos evangelhos, tá? As ideias que vieram do evangelho. É uma vida que a gente sente misericórdia e amor pelas pessoas, que ama tanto, que se mostra vulnerável em compreender a dor de uma viúva, que Jesus está assim, vamos dizer, no caminho de uma campanha evangelística, ele para tudo para ver uma viúva que está chorando pelo filho. Então, é ser alguém que se compadece daquele que está com aperto financeiro, daquele que está doente, é ser alguém que consegue parar tudo, como Jesus fez, para botar uma criança no colo. Isso é vida com Jesus, gente. Nós estávamos no trânsito, eu e a Magda, e aqui na Autonomistas, uma entrada que tem ali que vai para a Rua da Estação, estou já se localizado na Praça das Bandeiras. Então você faz assim, para o carro, nos ultrapassou uma moto, né? Tinha dois na moto, né? Só que era um cara e uma moça. Pararam na nossa frente, já foi descendo. O que você faz nessa hora? Primeira coisa que você faz, está engatado, né? Aquele cantinho dá para eu sair rápido. Qualquer coisa eu jogo em cima da moto, derruba a moto e sai. Né? Ou larga tudo e se rende. Você vai pensando isso. E o cara desce, faz isso daqui, tirando um casacão, chamou um menino que estava ali vendendo balinha na rua, falou, cara, com esse frio você não vai aguentar, toma o meu aqui. Aquilo me arrancou lágrima, gente.
Eu falei, Deus, como eu sou pecador. Porque eu não podia ter pensado o melhor do cara primeiro, eu pensei o pior. Magda está me lembrando, inclusive, que a moça, enquanto o cara fazia isso, ela foi lá, pegou a bolsa dela, abriu, pegou dinheiro mesmo, chegou para o cara e falou, toma, você está trabalhando. É tão gostoso, uma prática que eu gosto de fazer essa prática. O pessoal às vezes está vendendo, gente, por que eles estão vendendo? Porque precisa. A situação do país está difícil. Então, às vezes eu chamo, cara, eu valorizo o trabalho dele. Eu tive um carinha vendendo lá aquelas mentinhas que eu sempre gosto. Falei, quanto que é a sua? R$2. Eu quero, me dá uma, só que eu quero pagar 15. Deus te abençoe. Amém. Aquilo, gente, não faz diferença para a gente e abençoa tanto a vida de outra pessoa. Então, vamos andar com Jesus no dia a dia. O culto a Deus não é só levantar a mão, cantar, dançar. O culto a Deus não é só aplaudir. No livro de Hebreus fala que a gente oferece a Deus sacrifícios de louvor. De que maneira? Quando nós fazemos o bem. É quando a gente faz o bem. Então, queridos, a vida não é só trabalho e produção. Acorda, meu irmão. Eu tenho que me formar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comprar uma casa nova, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que comprar um celular novo. Meu querido, tudo isso é válido porque faz parte da vida. Não estou criticando isso, isso faz parte da nossa vida. Mas achar que a vida é só conquista, é só trabalho, só tenho que produzir, só tenho que fazer alguma coisa, a gente se cobra demais, isso estressa. Lucas 12:15, Jesus ensina, cuidado. Jesus falou para tomar cuidado, é bom você tomar. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida é mais que o trabalho, é mais do que produzir. Nós estamos tão viciados em resultado, olha só. Nós estamos tão viciados em resultado, que até o brinquedo, que às vezes a gente pensa em dar para uma criança, a gente pensa em dar um brinquedo que seja didático. Porque assim, o filho aprende enquanto brinca. Mas, gente, por que não pode ser só criança e brincar por brincar? Está vendo a nossa cabeça de produzir? Quer que produza, quer que a criança cresça, sabe? Tem que produzir, tem que produzir. Será que agora eu preciso justificar a brincadeira? É a mesma coisa que você chegar no meu dia de folga, por exemplo, estou lá jogando um videogame, gostoso, legal, tal. Você chegar e falar o seguinte, o que o irmão está aprendendo nesse momento? Eu vou te responder, eu estou aprendendo a perdoar um chato, que nem você que está me atrapalhando a jogar. É a única coisa que eu estou aprendendo agora aqui. Entendeu? Porque a gente não pode brincar só por brincar. Gente, brinquedo é para se divertir. Não é para trazer algo útil, é para se divertir. Pode ser útil? Maravilha, pode ser, mas é por tabela, mas não que esse é o principal. A propósito, você já se divertiu hoje? Quando Jesus fala para a gente aprender com as crianças, será que a gente não tem a ver também com levar uma vida mais gostosa, mais leve, se divertir, brincar? Eu vou terminar, fique em pé comigo que eu estou terminando, fique em pé comigo que eu estou terminando, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Que tal você fazer uma coisa divertida hoje? Precisa fazer? Vai dar um passeio, vai num parque, vai andar, vai fazer alguma coisa. Pastor, a gente está adulto, está sem dinheiro. Sei lá. Pega na sala de casa, brinca de pega-pega, corre em volta da mesa. Assim, qualquer coisa, filho. Mas vai brincar. A vida tem que ser mais gostosa. Mas a gente tem que se lembrar que a vida com Jesus é esse todo. É meu momento de oração, é meu momento de prostração, é momento de arrepender dos pecados, mas é momento de rir, é momento de brincar. Vida saudável é vida equilibrada. Amém? Essa frase aqui está no cerne dos valores da nossa comunidade. Nós acreditamos que precisamos levar um cristianismo saudável e equilibrado. Saber dosar a nossa vida. E a nossa vida é esse todo. É o trabalho, é a família, é a igreja, sim, é a política, é o lazer, é a saúde. Tudo isso é uma parte do todo. E você precisa ser equilibrado. E a minha pergunta é, você está cansado do quê?
Se você estiver cansado de alguma coisa, é provavelmente porque você desmesurou aí, você deu uma intensidade maior em algum ponto. A vida não é só política, não é só trabalho, não é só igreja também. Também não é só alegria e lazer. Se eu ficar brincando o dia todo, eu fico um bobo, né? Então, a vida também tem tristeza, mas também se eu ficar triste o tempo todo, eu sou um chato. Então, a vida é um equilíbrio. Qual a solução para isso? Jesus disse, venham a mim. Vá ter um tempo com Jesus. Amém? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu vou pedir para você prometer para você mesmo que hoje você vai ter um tempo com Jesus. Seu e dele. Da maneira como você achar melhor. Talvez ler os evangelhos, como eu gosto de ler os evangelhos. Eu gosto de pegar aquelas histórias e andar lá nas histórias. Eu viro um dos discípulos, eu ando no meio deles. Eu fico imaginando a cena e recriando a cena. Às vezes eu leio um trechinho pequeno, às vezes é 2 versículos só, e fico naquela cena. Principalmente quando são aquelas parábolas. Em Jesus você vai ter essa vida equilibrada. Amém? E eu termino com João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3 diz, a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos falar juntos? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Vamos orar. Senhor, eu oro para que nós te conheçamos mais. Queremos mais da tua vida. Queremos um relacionamento com o Senhor. Encha-nos com teu Espírito. Encha-nos com tua palavra. Reformate a nossa alma quantas vezes for necessário. E deixa só coisa boa aqui dentro, Senhor. Senhor, nos lave pela tua palavra e nos leve a ter uma vida mais leve e gostosa. Nós aceitamos o jugo e o fardo de Jesus. É leve, é suave, é gostoso, é fácil, é empolgante. Traz paz ao nosso coração. Nos enche com o Espírito Santo, produzindo em nós o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Que em tudo a tua mão nos guie. Nos leve a parecer mais com Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos, certos de que o Senhor ouve nossa oração. Por isso nós já te agradecemos pela resposta. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de terminar. No primeiro culto, o Rui Luiz ministrou, já está na internet, seria muito bom você ouvir. Que palavra gostosa. Você tem hoje tempo para ouvir. No culto das 18 horas, vai estar o Lorival, já viu que ele vai ministrar, vai ser uma experiência muito forte, da experiência dele com Deus, que vai ministrar aqui com a gente, que eu tenho certeza vai nos inspirar. Aí depois, se sobrar tempo, você escuta essa aqui de novo. Para renovar o teu coração, que seja isso, nem seja hoje, mas seja ao longo da semana, mas que você aqueça teu coração com Deus e cresça. E lembre-se, siga Jesus. Amém? Você é discípulo de Jesus. Você é um cristão, então você vai conhecer os evangelhos e ler os evangelhos. E se pastor, qualquer pastor, seja eu, seja qual for, fugir dos evangelhos, nos perdoe, nos corrija, ore por nós, mas siga Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Bom domingo, boa semana. Até domingo que vem. Valeu!